Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Paulo de Tarso foi um dos principais divulgadores do cristianismo e um dos apóstolos mais influentes de Jesus Cristo. Nascido na cidade de Tarso, na região da Sicília, atual Turquia, por volta do ano 10 depois de Cristo, ele teve uma formação sólida na fé judaica antes de se tornar seguidor de Cristo. Antes da conversão, originalmente chamado Saulo, ele era descendente da tribo de Benjamim e filho de um fariseu, como se destaca em Filipenses 3:5. Recebeu educação religiosa rigorosa e planejada com Gamaliel, um respeitado mestre judaico de Jerusalém. Defensor fervoroso da lei mosaica, Saulo perseguiu os primeiros cristãos, considerando-os uma ameaça à tradição judaica. A conversão da sua vida mudou radicalmente durante uma viagem a Damasco. No caminho, uma luz intensa o cercou e ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Como está escrito em Atos capítulo 9, verso 4. Ficando cego por 3 dias, Saulo foi levado a Damasco, onde Ananias, amando de Deus, orou por ele. Seus olhos foram restaurados e ele foi batizado, como encontra-se em Atos, capítulo 9, dos versos 17 ao 18. Esse evento simbolizou sua transição das trevas espirituais para a luz da fé cristã. A partir desse momento, tornou-se Paulo e dedicou-se sua vida à divulgação do Evangelho. Após sua conversão, Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, levando uma mensagem cristã a diversas províncias no Império Romano, incluindo a Ásia Menor, Grécia e Roma, como se destaca lá em Atos, capítulo 13, verso 28. Ele sofreu perseguições, naufrágios e prisões. Foi preso em Jerusalém, deportado para Roma e, por fim, condenado à morte. Segundo a tradição cristã, foi decapitado por ordem do imperador Nero por volta do ano 67 depois de Cristo, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 6 ao 8. Reconhecido como um dos maiores líderes do cristianismo, Paulo influenciou profundamente a fé cristã e a teologia, sendo considerado uma das figuras mais importantes da história da religião, depois de Jesus Cristo. Iremos destacar 5 feitos do apóstolo Paulo na Bíblia e suas referências. Primeiro, sua conversão no caminho de Damasco, referência a Atos 9, do 1 ao 19. Antes de tornar cristão, Paulo, ainda chamado Saulo, perseguia os seguidores de Jesus. No caminho para Damasco, ele teve um encontro com Cristo, que apareceu em uma luz intensa e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo ficou cego e foi levado para a cidade, onde apareceu sem visão por 3 dias. Então Deus enviou Ananias para orar por ele, e Saulo recuperou a visão. Foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Esse evento marcou o início de sua transformação de perseguidor no apóstolo de Cristo. 2. Suas 3 grandes viagens missionárias, referências em Atos 13, 21. Após sua conversão, Paulo iniciou 3 grandes viagens missionárias pelo Império Romano, pregando o Evangelho a judeus e gentios. Durante essas viagens, ele sofreu perseguições. Durante essas perseguições, ele escreveu cartas que mais tarde fariam parte do Novo Testamento. A primeira viagem encontra-se em Atos 13:14. Pregou em Chipre, na Ásia Menor, estabelecendo atualizações em cidades como Antioquia, na Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. A segunda viagem, como se encontra em Atos 15:36 e 18:22, levou o evangelho à Europa, passando pela Macedônia, Tessalônica, Corinto e Atenas. Terceira viagem, como se destaca lá em Atos, capítulo 18 e capítulo 21. Pregou na Ásia Menor, em Éfeso, e falou sobre falsos ensinamentos. Essas viagens foram fundamentais para a expansão do cristianismo. 3.
escreveu grande parte do Novo Testamento. Referências: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Paulo escreveu pelo menos 13 cartas que fazem parte do Novo Testamento. Nesses escritos, ele ensinou sobre a graça de Deus, a justificação pela fé, a importância da unidade da igreja. E algumas cartas em destaque. Temos Romanos, que explica a salvação pela fé em Jesus Cristo. 1 Coríntios fala sobre os dons espirituais e o amor. Gálatas enfatiza que somos salvos pela graça, não pelas obras da lei. Efésios ensina sobre a armadura de Deus. Paulo sofreu inúmeras dificuldades e sofrimento por causa de sua fé, mas nunca desistiu de pregar o evangelho. Ele descreve algumas dessas provas. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, dentre outras perseguições e sofrimentos. Além disso, foi preso várias vezes e, segundo a tradição, foi decapitado em Roma. Sua resistência mostrou seu compromisso inabalável com Cristo. 5. Pregou para autoridades romanas e influenciou o império. Referências: Atos 24 ao 26. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, ele teve a oportunidade de testemunhar sobre Cristo diante de autoridades romanas, incluindo o governador Félix, o governador Festo e o rei Agripa. Diante do rei Agripa, Paulo proclamou a sua fé e perguntou: "Crês, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que crês." Atos 26, 27. Agripa respondeu: "Por pouco me convence a mim fazer cristão", como escrito lá. Atos 26, 28. Paulo usou sua prisão como oportunidade para compartilhar o evangelho com líderes poderosos. Sua defesa de fé ajudou a preparar o caminho para o cristianismo se espalhar pelo Império Romano. O apóstolo Paulo foi um dos maiores líderes do cristianismo. Sua conversão milagrosa, suas viagens missionárias, suas cartas de herança, sua resistência às perseguições e a sua coragem ao testemunhar diante de governantes fizeram dele uma figura fundamental na história da fé cristã. Seu legado continua vivo até hoje, ensinando sobre a graça, a fé e o poder transformador de Jesus Cristo. Ele nos ensina que mesmo diante de desafios, devemos permanecer firmes na fé e no chamado de Deus. Antes da sua conversão, Paulo perseguia os cristãos, mas após encontrar com Cristo no caminho de Damasco, dedicou a sua vida a pregar o evangelho. Assim como ele, convidamos a nós comprometer a compartilhar a palavra e levar salvação aos que precisam. Paulo tinha um amor profundo pelas pessoas e desejava que todos conhecessem a verdade de Cristo. Devemos seguir esse exemplo, vivendo o evangelho e buscando salvar vidas através do amor e da pregação da palavra. Ser como Paulo significa viver com fé inabalável, comprometimento e amor pelas almas. Sejamos perseverantes e dedicados, levando a palavra de Deus onde formos, confiando que Ele nos fortalecerá nessa missão. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com algum irmão que você conhece. Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta. Deus abençoe e até o próximo vídeo.